lição 12.2 está no ar. Nessa lição a gente vai ver os advérbios. Os advérbios tanto de grau e quanto de quantidade. O quanto que você sabe de alguma coisa, se eu sei muito, se eu sei pouco, se eu sei mais ou menos, ou se você tem muito, se você tem pouco, se você não tem nada. Isso tudo a gente vai ver com essa lição, colocando os advérbios. Não vai ter muita coisa nova, porque eu vou pegar basicamente o que a gente aprendeu na outra lição, na lição 12.1, e tá trazendo aqui para agora a gente colocar esse nível, né, do quanto que a gente sabe, do quanto que a gente tem. Então, vamos ver esses advérbios de grau e de quantidade. Estrutura gramatical, eu vou repetir aquilo que a gente acabou de ver na lição 12.1. Watashi wa meishi ga, e depois aqueles verbos ou então adjetivos, doshi, keiyoshi. E aí, então, esses advérbios, eles vão entrar nesse lugar aqui, ó. A gente vai ter depois da partícula ga, a gente vai ter um fukushi. Fukushi significa advérbio, advérbio em geral, né? Advérbio. Então vamos para os exemplos, vamos ver quais advérbios são esses. Eu coloquei aqui o mais e o menos, que é o adjetivos de grau e de quantidade, né, que eu falei. Primeiro de grau é yoku, yoku, daitai, skoshi. Então aqui coloquei o kanji também. O yoku e o daitai, geralmente a gente coloca em hiragana mesmo. O skoshi pode ser que você veja tanto em hiragana quanto em kanji. Então, yoku seria o grau maior, com mais frequência. O daitai, yoku no caso a gente tá falando de grau, né? Então, bastante. Você sabe bastante, você fala bastante, então seria mais ou menos referente não, igual ao nosso bastante de português. Daitai seria tipo mais pra mais do que pra menos, né? Daitai tá na média ali, mas um pouquinho acima. Daitai. E o skoshi seria um pouquinho. Skoshi, um pouco. E depois, na negativa, a gente vai usar o amari e o zenzen. Zenzen também, às vezes, hiragana ou às vezes o kanji. Então, o amari, quando eu coloco ali na negativa, é que o verbo vai ter que estar na negativa também. Então, amari, alguma coisa na negativa. Amari wakarimasen. Amari arimasen. Então, o verbo ali tem que estar na negativa. E zenzen, amari significa não muito. É o mais para menos do que para mais. Então, a gente tem yoku, daitai, skoshi, amari e skoshi seria mais ou menos a mesma coisa, né? Mas o skoshi seria positivo e o amari seria negativo. Mais ou menos a mesma coisa, mas quando você for falar, você vai falar mais para mais ou então mais para menos. Na negativa, na afirmativa ou então na negativa. E o zenzen é zero. Zenzen. Então, de novo, eu quero só explicar de novo o skoshi e o amari. Então, skoshi arimasu, skoshi wakarimasu. Eu sei um pouco, eu tenho um pouco. Amari wakarimasen, não sei muito. Amari arimasen, não tem muito. Seria essa diferença também em português, né? Tem um pouco, não tem muito. Então, assim, se você analisar o grau ali, às vezes pode ser a mesma coisa. É só a mesma forma de falar que é um pouquinho diferente. Então, vamos começar com os exemplos. Começar com agora o outro, de quantidade. O quantidade, né, como a gente está falando de quantidade, a gente tem que ter alguma quantidade. Então, o verbo vai ser o arimasu. Então, takusan arimasu. Então, takusan. Tem bastante. Takusan arimasu. Pode ser também o kanji ou então o hiragana. Se bem que o hiragana, eu acho que é mais frequente você ver essa palavra escrita em hiragana do que o kanji. Mas, de qualquer forma, o kanji também está aí. Então, takusan. Skoshi, que seria um pouco. Você tem muito ou você tem pouco. Kanji tá ali. E o amari e o zenzen também é usado para quantidade. Não tem muito e não tem nada. Né? Com os exemplos fica mais fácil de ver isso daí. Então vamos lá. Esses kanjis aqui, eu quero colocar o verbo wakarimasu. Então, kanji ga skoshi wakarimasu. Kanji ga skoshi wakarimasu. Então, dos 2.000 e poucos kanjis, eu sei um pouco. Então, kanji ga skoshi wakarimasu. Então, de novo, aquela posição do fukushi, posição do advérbio, alguma coisa. Ga, a quantidade, a intensidade, o grau de quanto que você sabe aquilo. E o verbo por último. O verbo sempre por último em japonês. Então, kanji ga skoshi wakarimasu. Se eu sei muito kanji, kanji ga
yoku wakarimasu. Eu sei bastante kanji. Eu sei, me viro super bem. Então, kanji ga yoku wakarimasu. Kanji ga sukoshi wakarimasu. Esses advérbios, eles ajudam a gente a dar esse grau, né? Quanto que você sabe de alguma coisa? Bastante? Muito? Ou pouco? Então, é exatamente isso, esses fukushis. 次、o verbo でノブわかります。仕事の内容がよくわかります。仕事の内容がよくわかります。Então, vamos voltar aqui pro primeiro. 仕事の内容。内容。Esse yo já apareceu várias vezes, já tem 3 vezes que ele aparece aqui. Mas é difícil da gente correlacionar eles. A gente viu nele no yoki, pra pote. A gente viu ele no keiyoshi, de adjetivo yo. E aqui, de novo, ele tá como yo, que é o naiyo. Então, e o nai significa dentro, alguma coisa relacionada a dentro. Então, mas de forma em geral, naiyo seria o conteúdo, o que tem naquilo dali. Então, o conteúdo de uma reunião, o que vai ser falado numa reunião. Meeting no naiyo. Se for o conteúdo de uma conversa, hanashi no naiyo. E agora aqui, shigoto no naiyo, o conteúdo do trabalho. Mas assim, o que significa o conteúdo do trabalho? Né? Shigoto no naiyo, você é contratado para fazer uma coisa e você tem várias funções que você tem que fazer. Não somente uma, né? Mas a gente tem que fazer isso, várias outras funções. Então, se você sabe essas funções de cor e salteado, você sabe como fazer tudo, você não precisa mais de ajuda, muita ajuda para ninguém. Você pode falar, shigoto no naiyo ga yoku wakarimasu. Então, eu sei bastante o conteúdo do trabalho, o que eu tenho que fazer, como tem que ser feito. Então, esse shigoto no naiyo significa isso. Então, naiyo significa esse conteúdo, alguma coisa que tem dentro, ou alguma coisa da reunião, o que foi falado, o conteúdo de uma aula. Então, seria isso, né? O assunto, às vezes pode ser traduzido como assunto. Então, shigoto no naiyo ga yoku wakarimasu significa então isso, que você sabe, wakarimasu, bastante, que é yoku, sobre o trabalho, sobre o que é para ser feito, o que você precisa fazer nesse trabalho. Então, outro verbo agora, vamos... o verbo continua mesmo, wakarimasu. E aí depois eu tenho o italiago ga zenzen wakarimasen. Italiago ga zenzen wakarimasen. Então, italiago, aquele go que eu já falei, né? Eigo, nihongo, chugokugo. E zenzen é zero. Tem outras palavras também que a gente usa em japonês. Uma delas é mataku. Mataku wakarimasen. Italiago ga mataku wakarimasen. É a mesma coisa. Zenzen wakarimasen. Mataku wakarimasen. Significa zero. Nadica de nada. Nada. Eu não sei nada de italiano. Então, italiago ga zenzen wakarimasen. Tsugi, agora o verbo arimasu. E aqui, yoji ga takusan arimasu. Yoji ga takusan arimasu. Coloquei o takusan em kanji ali. E yoji significa algum compromisso. A gente tem o yakusoku também, que a gente já viu. E agora tem o yoji, eu tô falando também que é um compromisso. Qual que é a diferença entre yakusoku e yoji? Bom, yakusoku seria mais promessa. Como eu falei, promessa. Ou então você tem um compromisso com aquela pessoa ali. E yoji seria alguma coisa que você tem pra fazer. Algum compromisso que você tem pra fazer. Você não tem o dia livre, você tem yoji. Você tem coisas a fazer. Na sua listinha ali tem vários yoji, né? Mas não necessariamente uma promessa com alguém. Mas você tem algumas coisas que devem ser feitas. E essas coisas que devem ser feitas a gente pode falar de yoji. Então, yoji ga takusan arimasu. Yoji ga takusan arimasu. Então, de novo, yoji ga. E aí depois, qual a intensidade, qual o grau daquilo ali. E depois, por último, o verbo arimasu. Então, o grau e também a quantidade, né? Que eu falei grau e quantidade. Nesse caso aqui, é a quantidade, né? Yoji ga takusan arimasu. Então, tem muita coisa para fazer. Tem muito yoji, tem muitos compromissos para fazer. Então, yoji ga takusan arimasu. Tsugi, com o verbo arimasu também, o kane ga zenzen arimasen. O kane ga zenzen arimasen.
Eu esqueci de repetir, de falar pra vocês, assim, reforçar que quando a gente usa o zen, o 00%, a gente usa o verbo na negativa. Então, não tenho nada de dinheiro. O kane ga zenzen arimasen. Não tem mais nada na carteira. O kane ga zenzen arimasen. O kane ga zenzen arimasen. Seguinte, agora de novo o arimasen com jikan. Já expliquei o jikan, que significa aquele tempo, né? A hora com o espaço de hora. Então seria tradução tipo tempo. Então aí nesse caso você pode falar jikan ga sukoshi arimasu. Tem um pouquinho de tempo. Ou então se você quer perguntar, você tem um tempinho? Né? A gente já viu num texto ima ii desu ka? Ii desu ka? Né? Ii desu ka? A gente falou dessa forma, né? Você tem um minutinho? Outra coisa também, você pode falar jikan ga sukoshi arimasu ka? Jikan ga arimasu ka? Você tem tempo? Jikan ga sukoshi arimasu ka? Você tem um pouquinho de tempo? Seria falar isso, né? Você perguntar pra alguém se a pessoa tem algum tempinho. Então agora com o hiragana ali, jikan ga sukoshi arimasu. Então vamos pro nosso fukushu. Eu falei, né, a ordem, né, isso aqui que a gente já viu na lição passada, só para dizer que o fukushi, esse advérbio, ele vai estar depois do ga, antes do verbo e antes do adjetivo. E aí, então a gente falou de yoku, que é bastante, você entender bastante, você entender muito sobre aquilo. Daitai é você entender, vamos supor, né, 50%, 60%, né? Daitai wakarimasu. Você lê alguma coisa, tem alguns kanjis que você não sabe, mas não é a maioria. Então você lê aquele texto, daitai wakarimashita. Daitai wakarimashita. Eu entendi, que é mais que mais ou menos, é mais para mais do que para menos. Então eu entendi bem, vamos supor, assim, entendi bem, mas não entendi tudo. E depois, skoshi, entendi um pouco. Skoshi wakarimashita. Skoshi wakarimasu. Nihongo ga skoshi wakarimasu. Ou então, Nihongo ga daitai wakarimasu. Seguinte, amari. E depois eu falei que era negativa, né? Então, amari wakarimasen. Amari wakarimasen. Ou então, zenzen wakarimasen. Zenzen wakarimasen. Então, de novo, amari e zenzen, a gente precisa usar o verbo também na negativa. E aí depois, com o verbo arimasu, a gente pode usar o takusan para quantidade. Tem muita coisa, tem muito, né, dinheiro, né, vamos supor. Tem tantas coisas, tem muitas. Então, a yoji também, não só físico, mas também yoji, que são aqueles compromissos. Yoji ga takusan arimasu. Kyou, yoji ga takusan arimasu. Tem muito compromisso para hoje, tem muitas coisas para fazer hoje. E aí a gente tem o sukoshi arimasu, que tem um pouco, né? Às vezes tem tem leite, sukoshi arimasu, tem um pouquinho de leite, o sukoshi arimasu. Juice ga sukoshi arimasu, tem um pouquinho de suco. Então pode também usar dessa forma. E amari e zenzen, mesma coisa. Amari arimasen. Ou então zenzen arimasen. Hai, minasan, wakarimashita ka? Então, entendeu? Dá pra entender onde que fica essa parte do advérbio. A gente coloca, né, alguma coisa ga, o quanto que a gente sabe ou o quanto que a gente tem. E depois, por último, o verbo. Então, acredito que não tenha sido uma lição muito difícil. Foi uma lição mais curta do que a primeira. Então, agora dá aquela... depois de uma longa aula, agora vem uma aula um pouquinho mais curtinha. E as próximas aulas também, a ponto 3 e a ponto 4, não são matérias, não são coisas difíceis. E são coisas também que vai ajudar muito mesmo para você começar a se expressar cada vez mais. Você falar do que você gosta, falar de que tipo de coisa que você gosta e o porquê, o motivo de alguma coisa. Então, espero você então na próxima lição. Mata né!